Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, faz tempo que não tem vídeo de cocriação aqui, então trouxe mais um vídeo aqui de cocriação para a playlist, tá ok? Então, se você gosta de relatos de cocriação, fica aí que já já eu tô de volta. Mais um vídeo de relato de cocriação, Por que eu faço esses vídeos, gente? Porque muita gente pensa que esse papo de cocriação é balela, ou senão assim, que pensa, meu Deus, eu nunca vou conquistar certas coisas, sabe? Tem os sonhos, mas acha que os sonhos são impossíveis. Então, eu faço esse vídeo para mostrar para vocês que vocês conseguem conquistar aquilo que vocês querem. É só vocês terem foco, determinação e, além de tudo, acreditar que aquilo vai vir, sabe? E, enfim, vou começar contando uma historinha para vocês, né? Esse vídeo ele é mais focado na minha vida profissional, né? E eu acho que tudo que a gente foca, né, cresce, né? Então, é que nem a história dos dois lobos, né? Que tem dois lobos, né? Um bom e um mal dentro da gente. E o que cresce mais é aquele que a gente alimenta, né? Então, tudo que a gente alimenta cresce. A gente querendo que cresça ou não, né? Então, aquilo que a gente dá mais atenção acaba crescendo, né? E vou contar aqui uma historinha pra vocês. Enfim, quando eu era criança, não vou dizer que eu tive, nossa, que infância sofrida. Não, nada disso, né? Eu sei que tem pessoas que passaram por muito mais perrengue do que eu na infância, né? Mas também não tive uma infância fácil, sabe? Financeiramente, né? Meus pais, eles tiveram muitos altos e baixos, sabe? Na vida financeira deles, quando eu era criança. Então, eu acho que a gente tinha aquele... É como aquele sentimento que muitos brasileiros têm, sabe? Eu lembro disso, eu fico até meio emocionada, assim, né? Porque a gente pensava assim, agora vai dar certo. E no fim, acontecia outra coisa, sabe? Quando a gente falava, agora vai... Aí acontecia uma coisa e desestruturava tudo, né? E era engraçado, né? Porque, assim, não era uma coisa que, tipo assim... Meus pais, eles não eram dois inconsequentes com o dinheiro, nada disso, né? Mas, assim, acontecia coisas como, por exemplo, assim... Problema de saúde, né? Golpes que já chegaram a acontecer também, né? Situações inesperadas, sabe? Então, foram várias coisas assim, e quando a gente pensava, agora vai, aí não ia. Né? Tava com aquela esperança, mas vinha um balde de água fria, né? Então, a minha infância, ela teve muito isso, né? Desses altos e baixos, né? Financeiramente falando e, enfim, né? Depois, assim, meu pai teve que vir aqui pro Japão sozinho, ficou eu e minha mãe lá, né? E foi uma situação bem difícil, financeiramente falando, emocionalmente falando, né? E, enfim, eu acho que tanto pra mim quanto pros meus pais na época, né? E eu sempre tive o aconselhamento dos meus pais de que pra eu crescer, eu tinha que estudar muito. Eu acho que não é à toa que eu estudo tanto, né? Mas hoje em dia eu já tô ressignificando isso, né? Ressignificando? Ressignificando. Não liguem os erros de português, faz muito tempo que eu tô no Japão. E, enfim, aí... Hoje eu tô vendo que hoje assim eu já tô ressignificando. Por quê? Porque eu sei que eu não preciso me matar de estudar mais, né? Que tudo precisa de um equilíbrio.
Mas, enfim, então eu sempre recebi esse aconselhamento dos meus pais para, tipo assim, se você quer ser alguém na vida, você tem que estudar, se esforçar pra, tipo assim, conseguir o seu lugar ao sol, digamos assim, né? E eu via meus pais passando aqueles perrengues danados por causa, de problema financeiro, né? E eu pensava, putz, eu tenho que estudar pra caramba pra eu conseguir, tipo assim, ganhar dinheiro, né? É o que eu sempre pensava quando eu era criança. Na verdade, muitas crianças estão preocupadas qual presente que ia ganhar, né? Estão preocupadas com a briga com o amiguinho. Eu tava preocupada o que eu ia fazer do meu futuro. Eu era uma criança meio estranha. Eu acho que eu já devo ter comentado em outros vídeos aqui, não sei. Mas talvez eu já tenha comentado, não sei. Eu era uma criança meio diferente, assim, né? E eu fui crescendo com esse sentimento, né? E eu lembro que quando eu era criança, eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que ter um currículo maravilhoso, sabe? E eu falava assim pra minha mãe, porque meu pai ele já tava aqui no Japão trabalhando, né? E eu falava assim pra minha mãe, ai, bem que a gente podia nascer com vários diplominhas embaixo do braço, falando várias línguas. Então eu falava, eu podia ter nascido com vários diplomas embaixo do braço e enfim, falando várias línguas, pelo amor de Deus, né? Mas na época eu era só uma criança, né? Mas assim, eu via que, assim, na minha realidade, da forma que eu tinha sido criada, esse tipo de situação era como se fosse a escada para que eu conseguisse uma vida financeira boa, né? Bom, e aí eu fui crescendo, né, com esse sentimento de que eu precisava falar várias línguas e eu precisava ter vários diplominhas embaixo do meu braço. E enfim. Só que aí o tempo foi passando, né, gente? O tempo foi passando. E eu vim pro Japão, né? A gente passou por vários perrengues aqui também. Como eu disse, né? Na minha infância, até assim, bom, período da minha adolescência, sempre teve esses altos e baixos, né? E aí a gente falou, agora vai! A gente vai pro Japão, vamos reunir a família e agora vai! E aí o que aconteceu? A gente chegou aqui no Japão e deu aquela crise mundial que, meu Deus do céu, né? Eu não lembro em português o nome da crise. Em japonês a gente fala Rimanshoku, né? E, enfim, foi aquela crise de 2008, né? Que teve aquela situação terrível aqui no Japão. Eu acho que em outros lugares do mundo também deve ter ficado assim, né? Alguns lugares não sentiram, mas outros sentiram muito. O Japão sentiu muito, né? Então, naquela época, a gente, tipo assim, viu muita gente, tipo assim, passando necessidade mesmo. E a gente passou necessidade aqui também, né? Assim, não vou dizer que faltou o que comer, mas eu falo assim, foi Deus. Porque quando a comida tava pra acabar, do nada aparecia uma sacolinha com, sabe, uma mini cesta básica. Daqui a pouco, tipo assim, putz, a comida tá acabando. Do nada, chegava alguém, vocês não querem uma cesta básica, sabe? Então, foi um período muito difícil pra gente também, né? E a gente pensou, tamo indo pro Japão, agora vai, a vida financeira vai melhorar, né? Mas enfim, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma vida financeira estável, com a graça de Deus, né? Muita crença limitante que eu tive que limpar, muita coisa eu trabalhei em mim
E eu vi que muita coisa, eu trabalhando em mim, eu consegui mudar o ambiente da minha casa. Então, se vocês estão aí querendo, digamos assim, modificar as outras pessoas, querendo que as outras pessoas melhorem, cara, começa a modificar você. Porque as outras pessoas a gente não vai conseguir mudar elas, diretamente falando. As pessoas ao nosso redor, elas vão mudar quando a gente muda a nossa energia, quando a gente muda o ambiente, sabe? Mudar o ambiente no sentido assim, mudar a gente pra mudar o ambiente à nossa volta, né? Mudar, assim, a nossa energia internamente e ao redor da gente, né? Quando a gente expande essa energia diferente, essa energia ela acaba atingindo outras pessoas também. Então, graças a Deus, hoje em dia a gente tem uma vida muito próspera, bem tranquila, né? Porque a gente não tinha uma vida tranquila financeiramente, né? Pra vocês verem que, assim, que tudo é um processo, sabe? É um processo. Eu não tinha essa mentalidade na época, né? Muita coisa foi mudada dentro de mim e meus pais também mudaram, né? Então, a nossa mentalidade é algo muito importante, sabe? Pra modificar a nossa vida financeira também. E, enfim, o tempo foi passando. E, gente, quando eu me dei conta, eu tava falando vários idiomas com vários diplominhas embaixo do braço, né? E eu estava apenas com quantos anos? Deixa eu ver aqui. Fazendo os cálculos. Eu estava mais ou menos com uns 23 anos, mais ou menos. E eu tinha esquecido, assim, que eu falava isso direto, sabe, na minha infância. E de repente, sabe quando a gente parou lá em casa, eu falei, caramba, chegou! Né, porque assim, eu falava que eu queria falar vários idiomas, né, que isso facilitaria muito minha vida. Tá vendo, né, fala vários idiomas, mas o português que é bom... Ai, ai. Mas enfim, quando eu me vi, eu tava falando inglês, e gente, o inglês é algo muito engraçado, porque o que eu sei de inglês eu peguei por assimilação, que eu gostava muito de cantar e tal, então foi um processo mais natural pra mim, né? Eu não fui a, tipo assim, escolas de inglês, pra não falar que eu fui, uma época eu queria estar treinando um pouco mais, eu já sabia falar, né? E eu só queria estar tendo alguém para conversar, então eu entrei numa escola que na verdade a gente não aprendia nada de gramática, essas coisas, a gente só ia lá para ficar conversando. Então ele era um curso mais em conta, assim, e a gente ficava lá só conversando com os professores, entre os alunos, né? Era bem legal. E assim, mas na época eu já falava. E quando eu fiz esse curso também, quando eu tava, né, nessa escolinha de inglês, eu tava com quantos anos, mais ou menos? Deixa eu ver. Eu já tava com uns 21, mais ou menos. Tanto é que eu já falava... Como eu já falava, na época eu recebi até uma proposta de emprego lá da escola, né? Pra dar aula pras crianças, ajudar, tá como auxiliar lá, né? Mas no fim eu não peguei porque não compensava na época pra mim, né? Era muito pouco, né? Era assim, eram 2 vezes por semana só, 1 horinha, então não era o que eu tava procurando no momento. E, enfim, nisso, passou-se um tempo, eu fui estudar o japonês, porque eu achava necessário. Poxa, tô no Japão e não sei falar o japonês, né? Que zoado. E aí eu também fui estudar o japonês. Então, não tô falando isso pra me gabar, nossa, pra encher meu ego. Não, gente, eu tô falando que as palavras têm poder, sabe? E que automaticamente, não sei se seria bem essa palavra, mas assim, consequentemente, eu acho que essa palavra seria melhor, né?
as coisas vão acontecendo, sabe? Graças a uma palavra e um sentimento que eu tinha no passado, as coisas foram se desenrolando por causa de um comando que eu dei pra mim na minha infância, tipo assim, eu tenho que alcançar isso, sabe? E por mais que ficou esquecido, depois eu relembrei disso, né? Ficou esquecido, assim, no meu dia a dia. Essas palavras que eu usava muito quando eu tava mais novinha, criança, né? Que eu falava, assim, que eu queria ter vários diplomas e falar várias línguas, né? Podia ter nascido assim, já que eu não ia ter esse trabalho, né? Mas aí as coisas chegaram e chegaram muito rápido, eu acho muito rápido, né? Então, porque com 23 anos, é óbvio, né? Já falava português, meia boca, assim. mas falo, né? É a minha língua de origem. E, enfim, falava inglês, falava japonês, né? O inglês e o japonês é meia boca, mas eu me comunico muito bem. Eu, assim, no dia a dia eu consigo me comunicar com os japoneses aqui no Japão, né, assim, não vou falar que eu sei ler todos os kanjis, mas assim, melhorou muito meu japonês. Eu cheguei aqui sem falar, né, então, hoje em dia assim, falando em japonês, escrevendo, né, e assim, e também trabalhando no mercado profissional, mercado de trabalho japonês, pra mim, glória, né? E, enfim, que até assim, isso é outra crença, assim, limitante que eu tive que quebrar, né? Porque os brasileiros aqui, eles têm muito essa crença de, tipo, a gente aqui é só fábrica, sabe? E, assim, eu consegui quebrar essas barreiras e me inserir no mercado de trabalho japonês, né? Isso foi bem bacana também. Bom, e em relação aos cursos, né, porque eu falei vários diplominhas, vocês estão pensando, ela tá falando, não falou de diploma, né? No caso, eu me formei em pedagogia aqui no Japão, mas em faculdade brasileira, que eu fiz à distância, né? Porque eu não sabia se na época eu iria voltar para o Brasil ou não, e eu queria algo que fosse, assim, válido tanto aqui no Japão e no Brasil. Válido no sentido de que eu tivesse área para trabalhar, né? Então, na época, eu até, assim, junto com a faculdade, eu já comecei a trabalhar, eu recebi um convite para trabalhar na escola brasileira aqui, e enfim, né? Foi, assim, uma loucura, né? Trabalhando na escola brasileira e fazendo faculdade. Só que aí o que aconteceu? Depois que eu entrei na escola japonesa, né, para começar a trabalhar na escola japonesa, como after school teacher, né, que seria a professora do integral, né, do período integral, né, eu também tirei uma certificação a nível nacional, que é praticamente um diploma, né, assim, na minha visão, né, não é uma faculdade, mas, assim, é uma certificação que me habilita a trabalhar em qualquer lugar do Japão e, enfim, né, fora que agora eu tenho já outros cursos também de outras profissionalizações nessa área que eu gosto, mais de espiritualidade, né, então, bom, sou formada agora em Aura Master, em numerologia, né? Que são coisas que eu gosto mais, né? Então, assim... Bom, vou contar a minha idade aqui pra vocês. Eu tenho 26 anos, né? Então, nossa, cheguei com 26 anos, com várias certificações. Falando 3 idiomas, meu Deus do céu, né? Tô feliz da vida, porque eu falava que eu queria já ter nascido assim, né? E é óbvio que não dá pra nascer assim, que é um processo, né? Teve muito empenho, mas o que eu quero dizer se você tem um sonho, uma vontade de fazer algo se tornar realidade, se empenhe para que isso aconteça e também deixa fluir, né? É um deixar fluir, só que você sendo, digamos assim,
a pessoa que tá dirigindo a sua vida, sabe? Não é um deixar fluir de tipo, deixa fluir, deixa a Deus dará. Não, mas assim, que você trabalhe e deixa a vida também fazer o trabalho dela, que ela vai trazer as situações e oportunidades que vão, digamos assim, tornar o seu sonho realidade, né? A sua cocriação física, né? Palpável, tá ok? Bom, e é isso. Não é um vídeo de ego, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só pra falar que você também consegue, né? Se você tiver um sonho, tudo. Sinta como se é algo que realmente você vai alcançar. Enfim, que não tem barreira, que independente do que acontecer, é esse seu objetivo, sabe? O erro de muitas pessoas é achar que como é que se diz? Eu tenho um sonho, mas ele nunca vai se tornar realidade, né? Então a pessoa não coloca aquilo como meta, não coloca que, tipo assim, aquele é o ponto aonde ela quer chegar, né? E é isso. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí a abrir a mente de você, porque você é filho de Deus e você tem N possibilidades aí na sua mão, sabe? Isso é algo que eu fico deslumbrada e ao mesmo tempo, meu Deus, eu posso ser tudo que eu quiser, né? É só eu me empenhar pra isso. E é o mesmo pra vocês, tá bom? Vocês podem ser tudo que vocês quiserem, né? É óbvio, né? Respeitando a si mesmo e ao nosso próximo. E, enfim, tudo com muito amor, muita luz, muita bondade, né? Que são coisas importantes que a gente não pode se esquecer e não pode deixar de lado, ok? Bom, enfim, o que eu tava falando, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E se você aproveitar para fazer uma propagandinha aqui, né? Se você quer ser atendido com Aura Master ou quer fazer um mapa numerológico comigo, vem fazer também. Vai lá no meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso. Vai lá e me manda mensagem e a gente marca um atendimento pra você, ok? Um beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Muita luz, muita paz. Tchau, tchau.